Primeira, Primeira Tessalonicenses, que é um livro, tem 5 capítulos, e como eu brinquei no início, eu acredito que hoje o Wilton vai ter que responder muitas perguntas, porque o livro é fácil de leitura e todo mundo leu, fizeram suas anotações, e eu acredito que hoje o estudo vai ser excelente, como tem sido todos os outros. Já temos aqui alguns irmãos participando e nós vamos orar. Vou pedir ao irmão Henrique que faça essa oração introdutória para que o professor tenha a palavra e o tempo que ele julgar necessário para que a gente possa compartilhar esse estudo. Irmão Henrique, por favor. Olha agora, por favor. Senhor, meu Deus, primeiramente, Senhor, te louvo, te engrandeço, ó Deus, por esse dia. Te louvo, te engrandeço, Senhor, pelo que tu és. Te louvo, te agradeço, Senhor, por tudo que tem feito para nossas vidas até hoje. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite para poder aprender mais da sua palavra. Que o Senhor venha abençoar o irmão Wilton, que o Senhor venha inspirá-lo como tem inspirado sempre, e nos abençoar, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes do Wilton falar, eu quero já lembrar sobre o Pix. A gente costuma falar no final, mas eu já vou falar na introdução e no final a gente vai falar o número. Então, fique pensando no Pix da bênção que está contribuindo para o nosso irmão Hilton, que não é um pagamento, é apenas uma oferta de amor que cada um precisa fazer para esse ministério, porque é um ministério abençoado. Hilton, com a palavra, irmão. Amém, meus irmãos. Boa noite, a graça e a paz. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então tá bom. Deixa então, eu... Tá. Aqui para mim também tá tudo bem. Então, como já foi dito, a gente vai estudar nessa noite, de uma maneira bem sucinta, breve, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É uma carta breve, mas ela é muito enfática em alguns pontos. Essa é uma carta que a maioria dos estudiosos, se não todos, não tem dúvida alguma da autoria paulina. Os irmãos sabem que algumas cartas que são atribuídas a Paulo, elas são colocadas ali como sendo da escola de Paulo ou de alguns discípulos de Paulo, né? Que era um costume antigo fazer isso. Mas essa carta não, essa quase todos, se não todos, consideram como sendo uma carta verdadeiramente paulina, uma das primeiras cartas que Paulo escreve. Alguns a consideram como a primeira carta a ser escrita, outros dizem que foi a carta aos Gálatas, né? Então é uma das primeiras cartas que Paulo escreve. O que era o contexto ali? Então nós temos 2 cartas que são endereçadas à comunidade de Tessalônica, uma comunidade próspera no evangelho, uma comunidade que ela recebe o evangelho em meia perseguição. Paulo ele vai abordar, esse é um dos temas principais da carta, a perseguição, e é uma carta que ela visa também a tirar algumas dúvidas, principalmente com relação ao tema da vinda de Jesus. O que estava acontecendo na comunidade, por que Paulo precisa falar sobre a vinda de Cristo. Então, esse é a perseguição, algumas dúvidas com relação à vinda de Cristo e a forma da vivência cristã. Esses aí são os temas principais dessa carta. Então, Paulo ele começa elogiando essa igreja. A fama dessa igreja vai longe, né? Ela tem uma fama de uma igreja que vive na fé, que vive no amor. É uma igreja que a fé dela é uma fé que prospera no mundo. As pessoas conseguem enxergar nessa comunidade uma comunidade que vive, de fato, a vida cristã. E então, Paulo elogia isso. Ele reconhece na vida desses irmãos aquele trabalho bonito de
levar a mensagem do evangelho, de sofrer por Cristo, de não negar a sua fé. Então, essa fé desses irmãos tem sido espalhada pelo mundo, né? É uma linguagem muito bonita que Paulo usa. Ele fala nessa carta, se os irmãos perceberem, principalmente no capítulo 2, ele usa linguagens bem afetivas. Ele se coloca no lugar de um pai, ele se coloca no lugar de uma mãe, ele se coloca no lugar de um irmão, de um amigo. Então, é uma carta, né? E principalmente a primeira, é uma carta que ela mostra esse cuidado de Paulo. Então, para quem necessita de uma instrução acerca de como ser um obreiro bem-sucedido, de como cuidar das pessoas, como orientar, essa carta ela também tem esse valor, né? Paulo ali ele demonstra todo o seu afeto, todo o seu amor pelos irmãos da comunidade. Um ponto que ele destaca é a questão da vivência correta ou da vida santa. Esse é um assunto também que toma espaço ali. A sociedade onde essa comunidade está inserida é uma sociedade que sofre bastante influência, né, da vida pagã, dos pagãos, tanto na questão religiosa como na vida em sociedade. Então, Paulo precisa mostrar quais são as características da vida cristã. Alguns ensinos ali chegavam na comunidade, como que para você ser espiritual, você não precisava cuidar da vida física, por exemplo, né? Então, Paulo ele vai dizer que todo o nosso ser deve ser santo, tanto o espírito como a alma, como o corpo. Então, esse é um princípio muito bonito que nós vemos nessa carta. Paulo ensinando como que deve ser o nosso espírito, que é a nossa ligação com Deus, né? A gente pode dizer assim, o espírito comunica com o espírito de Deus e o espírito de Deus comunica com o nosso espírito. A alma, que vamos colocar aqui de forma breve, a questão dos sentimentos, a sede das emoções, e o corpo, né? E o interessante é que Paulo não tem aquela visão grega de que o corpo ele aprisiona a alma, né? Como se o corpo fosse essa habitação que impedisse a alma de dar a sua vazão. Paulo considera que o corpo também, em função da questão da ressurreição do Senhor, o corpo ele é fundamental para o exercício da fé. O que Paulo também destaca é que ele aguarda as orações dos irmãos para que a palavra de Deus ela seja livre. Então, em meio ao contexto da perseguição, Paulo ele não fica muito preocupado com a vida dele, né? No sentido de, eu estou livre, eu estou preso. Paulo ele quer que a palavra se propague. Então, ele roga aos irmãos que as orações dos irmãos sejam em função do abrir da palavra. Paulo, ali nessa época, é um homem que está totalmente ativo na obra. Ele é um homem que está buscando alcançar o mundo para Cristo, né? E ele vai conseguir isso. E depois ele vai morrer, mas ele vai deixar esse legado para a igreja de que é um homem que se dedicou totalmente à pregação do evangelho. Então ele roga a esses irmãos de Tessalônica que eles orem por ele, porque ele sabe o valor. Ele sabe que chegar numa comunidade e fazer o trabalho não é fácil. Não sei se os irmãos recordam que lá em Atos 17 tem uma comparação ali quando o evangelho chega em Tessalônica e quando o evangelho chega em Bereia. Ele vai dizer que os irmãos, né, os judeus que depois se tornaram irmãos, esses habitantes ali de Bereia, eles foram mais nobres do que o de Tessalônica. Então, o que Paulo está mostrando? Que lá em Tessalônica houve uma dificuldade inicial. Ele vai chegar nas sinagogas, ele vai ensinar, só que ele vai ser muito perseguido. Então, ele tem que fugir dessa cidade. Já em Bereia, os judeus ali ouvem Paulo e começam a verificar se o ensino de Paulo condizia com as Sagradas Escrituras. Então, ele entende que esse ambiente que eles participam, mesmo sendo um ambiente de perseguição, é um ambiente onde a palavra de Deus ela vai prosperar. E o tema que chama mais atenção desses irmãos, e que também vai ser o tema principal da segunda carta, é a questão da vinda do Senhor Jesus. E aqui é um debate, é um tema muito interessante, porque eles aguardavam uma vinda iminente. Alguns não concordam com isso. Alguns dizem que a vinda de Jesus, que Paulo retrata na carta aos Tessalonicenses, seria a questão da vinda em juízo, a destruição ali de Jerusalém e do templo. Mas se nós observarmos o capítulo 4, a partir do versículo 13, ele usa umas expressões que têm tudo a ver com essa escatologia mais futurista, no sentido de não ser uma vinda iminente, né? Não ser algo que está acontecendo como um juízo, mas
algo que nós devemos guardar no coração até o dia que nós não sabemos qual é, e por isso que nós devemos ter vigilância, porque ele diz, ali naquele contexto, que os irmãos de Tessalônica, eles não devem perder a esperança dele como os demais. Então, quem seriam os demais? Seriam as pessoas que não têm o evangelho. Porque o que acontecia? Os irmãos estavam morrendo. Jesus não tinha vindo ainda. Então, qual que era o questionamento? Qual que era a dúvida? Vai participar da ressurreição somente as pessoas que estiverem vivas? O que aconteceu com as pessoas que morreram em Cristo? Elas vão desaparecer? Elas vão voltar? Então, havia essa dúvida na comunidade, né? O que acontece com os irmãos com relação à vinda de Jesus? Tem que estar vivo até lá? Então, o que acontecia? Quando morria, alguns irmãos perdiam a esperança, né, no seu parente, de encontrar o seu parente, porque falavam assim, essa pessoa ela morreu antes da vinda do Senhor, então ela não vai entrar no reino eterno. Só vai entrar no reino eterno quem estiver vivo por ocasião da volta de Jesus. Então, é nesse contexto ali do capítulo 4, do verso 13 em diante, que Paulo vai explicar essa questão. Ele vai falar da participação na ressurreição, tanto daquelas pessoas que morreram em Cristo, como daqueles que estiverem vivos por ocasião da sua vinda, né, do seu arrebatamento. Então, é muito interessante as linguagens que ele usa ali para afirmar isso. Não é um texto largo, profundo, onde Paulo explicita detalhes, mas é um texto que traz esperança, né? E ele vai pedir para que os irmãos, uns aos outros, com essas palavras. Então, os irmãos vejam que a questão da vinda de Jesus é uma questão que deve servir de consolo para as pessoas, né? Que a morte não é o fim, que muita coisa muito melhor está guardada, destinada aos servos do Senhor. Então, é uma carta primitiva de Paulo, como o nosso irmão falou no início, é uma carta rápida, não é um tratado teológico, né? Paulo escreve ali de maneira muito rápida, muito breve, muito direta. Não tem como comparar, por exemplo, com uma carta aos Romanos, que já seria um tratado, mas é uma carta que tem esse objetivo, né, de Paulo interagir com a igreja, recordar a fé deles, incentivá-los a prosseguir nisso, explicar a vida em santidade, o que é. Ele fala que cada um deve possuir o seu corpo, né, como vaso de honra, e que não deve perder a esperança diante da morte, porque a morte ela já foi vencida por Cristo, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar, e os que estiverem vivos por ocasião da vinda do Senhor, eles vão participar desse evento também. E na parte final, ele incita ali os irmãos a tomarem cuidado com os discursos vãos. Ele usa a expressão de paz e segurança. Aí sim nós podemos colocar como sendo algo diretamente relacionado à fala, à política do Império Romano, né, que pregava paz e segurança, e Paulo fala que quando disserem isso é repentina destruição. Então eles não deveriam confiar ali nos padrões políticos da época, eles não deveriam se apoiar nesse discurso de uma falsa paz, mas que a verdadeira paz vem de Cristo. Então eles deveriam ser firmes na perseguição e aguardar a vinda do Senhor. De maneira geral, é isso que ele trata nessa epístola, tá bom? Vou passar aí para vocês continuar. João Carlos, tem que ligar o microfone. Tá. E foi rápido mesmo. E aí agora a oportunidade para os irmãos fazer alguma pergunta ou algum comentário que queira. Está aberta a oportunidade. Quem que tem? O Márcio, o Henrique, o Isaías, Carlinhos, a Sheila voltou. Ô, Wilton, Lógico, Ney. posso fazer uma pergunta aqui? Pode. Sim. Eu já cheguei a ouvir uma versão, não cheguei a buscar isso a fundo, que quando Cristo estava sendo crucificado, ele chegou para o ladrão da cruz e falou assim, né? Em verdade vos digo, acho que hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? Mas tem gente que fala que na verdade, ele tem uma vírgula aí.
que é verdade vos digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Porque Jesus ainda voltou, ressuscitou depois de 3 dias, depois que ascendeu aos céus, né? Aí eu queria, aí, tipo assim, vendo essa questão aqui do capítulo 4, que os nossos irmãos lá de Tessalonicenses também tinham uma dúvida com relação à morte, né? Eu queria saber essa correlação, se você já ouviu falar dessa parte e tal. Sim. Essa questão de hoje, né, vírgula, estarás comigo no paraíso, é como se Jesus tivesse dito assim, em verdade te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso, né? E a outra versão, que é a mais utilizada, é aquela assim, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, colocando que o hoje ali seria o dia ideal, o dia em que ele estaria de fato no paraíso. Essa questão do hoje, vírgula, ela é muito usada pelos adventistas, porque eles acreditam no sono da alma, né? Então eles acreditam que a pessoa morre, ela fica inconsciente, dormindo, né? Até que ela possa ressuscitar. Então é a doutrina do sono da alma. Quando a Bíblia fala que o nosso corpo dorme, ele fala do corpo e não da parte espiritual. E ali a gente não vai entrar se é dicotomia ou tricotomia, né? Vamos pensar assim, parte material e parte imaterial. Então, o que dorme é o corpo. Agora, essa parte imaterial, quando ela se separa do material, é o que a Bíblia chama de morte. Tiago 2 fala sobre isso. Finalzinho de Tiago 2. Então, assim, o que acontece com o cristão quando ele morre? Se a gente pegar, por exemplo, os relatos de Paulo, o que Paulo fala, ele diz que é melhor estar com Cristo do que estar aqui. Estar com Cristo ali no sentido que ele coloca, ela já está participando da vida com Cristo pós-morte. De certa forma, ele entende que era bem melhor estar lá do que estar aqui. Então, por isso, de maneira bem simples, é impossível a gente pensar que ele está preferindo ficar dormindo a ficar vivendo com Cristo aqui. Então, de certa forma, Paulo acreditava que ele participaria de alguma parte de Deus, da presença de Deus, de alguma forma. A Bíblia não é explícita com relação a isso, por isso que surgem várias teorias, né? Com relação ao hoje, se nós pensarmos na questão temporal, essa questão do tempo, ela só vale para nós enquanto nós estamos aqui. Quando a pessoa morre e ela vai para a dimensão de Deus, na dimensão de Deus não tem ontem, hoje e amanhã. Não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Para Deus é atemporal. Então é um pouco difícil de nós entendermos de fato. Por isso que surgem diversas teorias. Por isso que as pessoas são dogmáticas onde a Bíblia não fala, né? Então, assim, o que a gente pode garantir é que o próprio Cristo disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos. Então, Cristo entende que eles já estão vivos. Agora, eles podem não estar nessa dimensão que há de ocorrer no futuro, que é a glorificação final, que é a participação plena na vida divina, quando todos nós iremos estar livres totalmente do pecado. Então, assim, o que a Bíblia demonstra, e até uma coisa que você pode estudar, Henrique, também na teologia católica, né? Porque muita gente critica a questão da intercessão dos santos. Fala assim, o santo lá não intercede por ninguém, Paulo não está intercedendo. Mas é uma coisa para se pensar. Por isso que eu digo, a gente não pode ser dogmático. Se os irmãos eles estão vivos na presença de Deus, Hebreus 12 vai falar também da igreja universal, a assembleia, que ela é constituída pelos que estão lá nos céus e os que estão na terra. Se eles não estão dormindo, como os adventistas acreditam, o que eles estariam fazendo, né? Então, é algo assim que a gente não pode ser dogmático em afirmar, eles estão intercedendo pela igreja, estão lá orando, ou falar assim, não, eles não estão fazendo nada disso. Aí você pergunta, tá bom, então o que eles estão fazendo? Eu não sei. Se você não sabe, então você não pode também ser dogmático em contrariar a tese de alguém. Então, assim, é um assunto que a Bíblia não define de maneira clara, porque a Bíblia ela é escrita para a nossa vivência aqui, ela coloca alguns vislumbres, né, tanto da eternidade passada como da futura, mas a gente não tem como afirmar dogmaticamente como que vai ser isso. Até porque o interesse da Bíblia, como eu disse, é para a nossa vida presente. Mas pensando nessa questão temporal, é só lembrar, lá na esfera de Deus, não tem tempo. E Jesus mesmo afirmou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus dos vivos. Então, para Cristo,
esse povo todo está vivo lá. Tá legal? Ok, é a doutrina do que mesmo, você falou? Do sono, Sono da alma. do sono da alma, ok. Vou procurar saber. Isso. Você vê lá, é a doutrina adventista, não só adventista, né? Algumas outras igrejas acreditam, mas os adventistas, eles têm isso como um carro-chefe, a doutrina do sono da alma. Se você procurar lá, doutrina do sono da alma do Google, você vai ver, vai vir vários textos para você lá. Beleza. Valeu, obrigado. Valeu. Mais alguém quer se pronunciar? O momento é esse. Tá todo mundo aí fera. Eu tinha um professor que falava assim, quando ninguém pergunta, ou todo mundo entendeu tudo, ou não entendeu nada. Né? Não, eu tenho uma dúvida. Sim. Eu tenho uma dúvida aqui, mas é do Antigo Testamento. Sempre me intrigou. Uhum. Aquela passagem, acho que é não sei se é Samuel. Não é Samuel, não. É Reis. É aquela que Samuel já havia morrido, e aí veio Saul querendo consultar a Samuel, e aí ele chamou lá uma vidente, e essa vidente invocou o espírito de Samuel, e ele veio, chamou, o espírito de Samuel já chamou. Samuel veio, apareceu, falou com ele, voltou para os mortos, e aí, no fim, o Saul ali, com aquela consulta ali. A minha dúvida é o seguinte: como é que uma vidente, que não tem nada a ver com Deus, chamou o espírito de Samuel? E a minha dúvida é se aquilo ali ocorreu, se foi realmente Samuel, ou se foi um espírito enganador, porque, na verdade, tudo que Samuel falou ali foi até uma desgraça para a vida de Saul, né? Então, sim. sobre isso aí, eu queria saber se é possível espíritos enganadores. Na verdade, assim, essa pergunta ela pode ser assim, ela está casada com a outra, né? Porque o que ocorre? Tem muita gente que diz que vê pessoas que morreram, uma coisa assim, e a gente sabe que geralmente essas coisas estão relacionadas a espíritos que enganam, que assumem formas humanas, obviamente, e buscam enganar as pessoas, como quem quer dizer que quem morre volta para assustar ou volta para falar alguma coisa. E aí você pega uma passagem dessa lá no Antigo Testamento, e aí muitas vezes o pessoal que é do espírito e tudo, se sustentam justamente nesse tipo de crença, né? Então, é uma dúvida que eu tenho, porque há essa passagem lá no Antigo Testamento, e muitos se baseiam até nela, né? Muitos espíritas, né, inclusive. Sim, sim. 1 Samuel, capítulo 28, né? Samuel, exato, 1 Samuel. A pitonisa lá de Endor. É aquele assunto lá. A teologia, ela é fascinante, né? Se a gente se fechar para um assunto, ele já perde o sentido porque a gente já está afirmando o que o texto está dizendo segundo a nossa concepção. Então, a sua pergunta é muito interessante. Vamos lá. O que os judeus naquela época acreditavam? Eles acreditavam que era possível fazer isso sim, que era possível essa consulta, pelo menos no Antigo Testamento. Tanto é que existe a proibição, né? Se Deus proíbe algo, é porque algo era possível, concorda? Então aí vem aquela questão, era possível, ok, mas quem que aparecia ali? Era um espírito enganador ou era o espírito da pessoa? Vamos tentar pegar em Jesus isso. Quando Jesus ele vai lá no Monte da Transfiguração, ele está transfigurado ali no monte. Alguns vão falar que o Monte Tabor, né? A gente não tem certeza, mas vamos considerar que seja o Monte Tabor. Jesus ali ele conversa em uma visão com quem? Com Moisés e com Elias. Elias. Aí as pessoas falam assim, mas Elias não morreu. Isso é um total desconhecimento bíblico. Elias morreu sim. Moisés morreu, né? Moisés morreu e Elias também morreu. Sim. O fato de Elias ter sido ali trasladado, ele vai migrar de um local para o outro, e o próprio texto bíblico vai dizer que depois disso enviaram uma carta para Elias. Eu vou mandar um material lá no grupo sobre isso. Tem um e-book de um pastor americano traduzido lá pelo César, que o título é assim: Elias e Enoque também morreram. Então é bem interessante isso aí.
Mas vamos lá. Vamos considerar, então, tira o Elias. Você fala, não morreu, tá bom. Então, Moisés morreu, concorda? Moisés morreu. E Jesus conversava com eles ali. É claro, ele estava no estado glorificado. Aí é mais uma base para se falar que essas pessoas, no reino de Deus, no âmbito de Deus, elas não estão mortas. Porque Jesus está conversando com alguém que está vivo ali. Né? Ele conversa com eles, na visão que os discípulos estão tendo ali, Jesus está glorificado, eles conversam, e o texto de Lucas é mais profundo, que vai dizer que até o assunto que eles conversavam, os discípulos estavam sabendo, que era o quê? O êxodo de Jesus, ou seja, a partida de Jesus para Jerusalém. Então, Moisés e Elias conversaram com Jesus. A questão toda, no texto lá de 1 Samuel, porque Jesus ali não precisou de alguém fazer o papel mediúnico, não precisou de um médium, houve uma conversa direta. A questão da polêmica toda, que envolve os espíritas e essa crença antiga, é a necessidade de um médium. Isso que é o que traz o problema para o texto. Porque a Bíblia condena no Antigo Testamento a consulta aos mortos e também a mediunidade nesse padrão, de a pessoa receber um espírito e ele comunicar. Então, assim, segundo a crença do Antigo Testamento, era possível sim. E o que mudou então do Antigo para o Novo Testamento? O texto de Efésios 4 vai dizer que Jesus, depois da sua morte e ressurreição, lá ele vai levar cativo o cativeiro. Então, para quem acredita que lá no passado era possível e que hoje não é mais possível, argumenta que foi isso, que depois da morte e ressurreição de Jesus, essa possibilidade ela foi encerrada. Que tudo que acontece agora é através de espíritos enganadores, de espíritos que se fazem parecer ali com aquele parente, com aquela pessoa, para seduzir, para enganar. Ok, esse é o conceito neotestamentário. Não resolveu o nosso problema, pode resolver a questão de nós não aceitarmos hoje isso mais. Falar, a partir de hoje, da ressurreição de Jesus, o que aparecer aí é falácia. Ok, isso aí a gente pode tomar como base de fé, quem acredita assim, vai falar, tudo que acontece lá no outro padrão é espírito enganador. Ok, mas aí não respondeu ainda, porque no Antigo Testamento lá aparece. Você conhece o Romeu Bornelli, né? Sim. Uma vez eu ouvi ele falando sobre isso. Ele falou assim, olha, o texto de fato fala que era ele. Agora, o erro está no seguinte, o erro não é que a possibilidade de ser ele, é ele não confiar na palavra de Deus, na palavra do profeta que vivia e buscar a orientação dos mortos. Por isso que pode vir uma palavra de condenação, uma palavra de erro, mesmo sendo uma experiência válida. Entendeu, Jefferson? Ele vai se dar mal por quê? Não é porque o Samuel ali, o que aparece para ele seria algo enganador, mas é porque ele não está validando o que está à disposição dele em vida. A palavra do Senhor. Então ele busca ali, ele como se desvia da orientação. É o canal. Buscar, isso, canal, para buscar nos mortos algo que ele já tinha em vida. Então, assim, é um texto difícil, é um texto polêmico, né? E o que a gente pode dizer é que o texto fala que era ele mesmo. O texto não atribui que era um espírito de mentira. Porque essa linguagem de espírito de mentira era comum no Antigo Testamento. Então, causa um estranhamento. O texto poderia ter colocado, olha, Javé enviou um espírito de mentira. O judeu não tinha problema com relação a isso, você sabe. Ele comunicava, fala, Deus, quando quer trazer um engano lá para a pessoa, ele envia um espírito de mentira para a pessoa se dar mal mesmo, porque a pessoa está em rebeldia. Mas o texto ele não fala isso. Então, assim, é difícil a gente ser dogmático e afirmar. A gente só pode caminhar nessas possibilidades aí. Sim. Boa. Quem mais quer fazer uma colocação? Eu vou, então... Eu aqui, ó. Opa! Pode falar, nossa irmão. atleta. Essa é a atleta, hein? Atleta lesionada. A parte do Senhor, gente. Faz. A minha dúvida é a seguinte, ainda no livro de Tessalonicenses, no capítulo 5, nas orientações, do versículo 19 vai dizer, não extingais o espírito,
E no versículo 20, não desprezeis as profecias. Eu sei que o senhor já explicou algumas vezes a respeito de extinguir o espírito. Eu gostaria que o senhor explicasse de novo. E também, nessa parte aqui, não desprezeis as profecias, existe algum episódio específico, alguma situação naquela época para que houvesse essa orientação? E como que a gente pode aplicar isso nos dias de hoje? São profecias já que estão no contexto bíblico? Porque, assim, hoje em dia a gente vê N profecias, né? Enfim, N sinais aí que as igrejas apontam e tudo mais. Então, como usar esse versículo, essa orientação como respaldo? Perfeito. Quando Paulo ele coloca essas orientações breves lá no final da carta, né? Você vê que são, vamos chamar assim, tiros curtos, né? São versos que ele dá assim, mandamentos bem curtos no finalzinho. Então, com certeza, estava ocorrendo esse problema na comunidade de Tessalônica e ele precisa escrever. Então, quando ele coloca essa questão, não extingais o espírito, não apagueis o espírito, o que que era? Era exatamente a atuação do espírito naquela comunidade. Por algum motivo, eles estavam vivendo ali uma fé aonde não se valorizava o espírito falando na reunião da igreja. Isso é bem complexo mesmo, né? Porque tem sempre os extremos, né? Ou a gente vai cair num misticismo, ou vai cair numa frieza. Então, quando ele coloca para não extinguir o espírito, é o seguinte: aonde que o espírito atua? O Espírito Santo, ele atua no nosso espírito, né? Tá lá em 1 Coríntios 6:17. Nós somos um espírito com o Senhor. Então, o que estava acontecendo ali com a comunidade tessalônica? Eles não estavam tendo essa questão da vida interior. Eles haviam abandonado isso um pouco. Talvez, se nós pegarmos o contexto das duas cartas, talvez isso fosse até em função dessa visão da iminência da volta de Jesus. A gente vai ver na segunda carta que eles até deixaram de trabalhar, né? Aí Paulo fala até essa polêmica que surgiu aí com o pastor, não sei se vocês viram, né? Que fala assim, que é mendigo, a Bíblia afirma mesmo que o mendigo tem que passar fome, que não tem que alimentar mendigo, porque tem que ter mendigo mesmo. Por quê? Era o contexto tessalônico é o seguinte: em função do ensino de que Jesus estava voltando, eles abandonaram algumas coisas. Tinha lá irmão que deixou de trabalhar, e aí os outros irmãos que trabalhavam tinham que sustentar aquele que não trabalhava. Então é possível que isso aí também houvesse interferência onde, Thalita? Na doutrina, nessa prática da vida cristã. Talvez eles abandonaram essas questões, e aí Paulo teve que fazer esses mandamentos rápidos lá no final da carta. Então, não apagueis o espírito. Consulte o espírito interior. Dê voz a ele. Deus comunica com vocês, vocês têm que buscar isso. E, consequentemente, aonde que ele chega? Não desprezar as profecias. Se você apaga o espírito, você vai desprezar as profecias. Por quê? Porque Deus vai falar por meio das profecias. Ele não é muito direto como ele faz aos Coríntios, então a gente tem que recorrer ao texto paralelo, porque ele fala assim, não desprezei as profecias. Ok. E aí vem a sua pergunta, como que é isso hoje? Aí você vê que como que a nossa situação hoje, ela vai influenciar no entendimento do texto. Para nós hoje, é quase que certo de que tudo isso que é feito na sua maioria é brincadeira, é escárnio, é zombaria, é coisa do homem. Então, no nosso contexto, seria assim, olha, tomeis cuidado com as profecias que são ditas, né? Se fosse escrever uma carta para nós hoje, estaria mais nisso. Mas o que era não desprezar as profecias? Quando a gente vai ler a carta aos Coríntios, a primeira carta, lá no capítulo 14, você vê que ali havia a movimentação dos membros do corpo de Cristo. Então, Paulo diz que todo o corpo pode profetizar. Todos os membros podem profetizar. O profetizar ali não é somente o dom de profecia. É a palavra que é falada na reunião da igreja. Por isso que aquele que profetiza para Paulo, ele é maior do que o que fala em línguas, a não ser que o que fala em línguas possa interpretar. Paulo começa o capítulo 14 assim. Ele coloca a valoração. Ele fala assim, o que profetiza é maior, porque ele traz o ensinamento da palavra. E da palavra ali, a gente tem sempre que situar. A palavra ali não era a Bíblia fechada como nós temos hoje. Por exemplo, Paulo está escrevendo a primeira carta aos Coríntios. Então, eles já faziam isso antes de ter uma carta de Paulo.
O Apocalipse não tinha sido escrito, essas cartas finais não tinham sido escritas. Então, quando se fala de profecia, de pregar, fala-se principalmente do uso do Antigo Testamento como palavra inspirada, aplicando ela para Jesus. Então, Thalita, são duas coisas. Desprezar as profecias. O ato de profetizar, que é falar a palavra, e o dom de profecia. Como que resolve isso? É não ignorando, é não pedindo para não falar, não é cortando, mas é julgando. Então, Paulo fala assim, julgar as profecias. Então, quando alguém se levanta no meio da comunhão da igreja e fala a palavra ou traz uma profecia segundo o dom de profecia, como a gente conhece o carisma lá de 1 Coríntios 12, o papel nosso como igreja, o que é? É julgar. E quando houver a manifestação de línguas estranhas, tem que haver o quê? A interpretação para que a igreja seja edificada. Então, tudo ali, o padrão é a edificação. Consulta o Espírito, vive na dimensão da vida interior, lá em Romanos 8:2, a lei do Espírito e vida, mas ao falar, nós temos que fazer o quê? Julgar. E ele fala até com relação às línguas estranhas, que a gente não pode nem dar o amém quando alguém fala língua estranha, porque a gente não entende. Então, como é que a gente vai dar o amém em algo que a gente não está entendendo, né? Então, Paulo ele é muito claro nesse assunto. É porque a gente é teimoso, né? Ele vê que é um homem que ele tem que falar uma linguagem ali que parece que está se exaltando, quando ele fala que ele fala mais línguas do que todos aqueles irmãos, mas que na vida da igreja ele prefere falar 5 palavras que eles entendam do que 10.000 em línguas estranhas. Então, o contexto é esse, Thalita. Naquela época, valorizava-se muito o quê? A fala espontânea, porque eles não tinham a Bíblia fechada. Então, como que vinha a palavra? Alguém orava, fazia a interpretação do Antigo Testamento, né? E soltava ali também a mensagem que a gente chama de instantânea. Qual que vai ser o problema para essa comunidade? Olha que interessante. Ele fala no final da primeira carta para não desprezar. Aí o que acontece? Na segunda, há um problema exatamente nisso. Alguém lá começa a ensinar de maneira errada acerca da vinda do Senhor. Aí Paulo fala assim, aí vai ser o tema da segunda carta. Segunda carta, capítulo 2. Ele fala, olha, por que vocês se moveram daquilo que eu ensinei para vocês? Aí ele diz que é o quê? Não se mova nem por carta, nem por espírito e nem por profecia, nem por palavra. Então, o que ele está falando? Que o engano ali, o que aconteceu? Alguém chegou, escreveu uma carta e assinou como sendo carta de Paulo. Isso era comum naquela época. Né? Como eu falei, tem cartas que eles davam o nome da pessoa, mas não era a própria pessoa que escrevia, era comum. Então, alguém escreveu uma carta com o assunto da volta de Jesus totalmente contrário ao assunto que Paulo já tinha tratado com eles. Aí o que aconteceu na comunidade? Começou um assombro. Aí o pessoal deixou de trabalhar, o pessoal falou assim, olha, Jesus está voltando agora, tal, olha a carta que a gente recebe. Eles se moveram do que eles haviam aprendido. Então Paulo falou assim, ó, não se movam nem por carta, nem por palavra, profecia e nem pelo Espírito. No Espírito, o que é isso? É exatamente a fala instantânea. Então olha como que é uma coisa equilibrada, né? Tudo que é falado na profecia, pelo Espírito, deve ser julgado com o quê? Com o ensino da palavra. Confere com a palavra, confere com o ensino de Cristo, leva a igreja para a dependência de Cristo. Quando não tiver isso, aí a gente deve ignorar. Mas, claro, a pessoa deve falar e deve ter o julgamento no meio do povo. E não simplesmente falar assim, como a gente vê em muitos locais, né? Com medo do exagero. Olha, irmão, aqui ninguém fala mais nada, não. Agora, com a gente aqui é só a Bíblia. Aí o que você está fazendo? Você está calando essa parte que também faz parte do corpo de Cristo. Entendi. Quem mais? E esse cuidado aí é interessante hoje, porque, como a gente fala no linguajar, né, popular, tem muita profetada. Exato. Né? Aquela pessoa sabe da vida do outro, aí chega na igreja, aí Deus está me falando, o Senhor está me mostrando isso, aí põe o irmão em evidência, dizendo que foi Deus que fez a revelação, né? E é interessante. E a irmã falou justamente no que eu ia
comentar, né, a questão da profecia. E aí, ô Hilton, no capítulo 3, versículo 5, Paulo diz que ele mandou colher informações. No outro estudo, a gente falou sobre isso, né? Ou será que tinha um X9, alguém passando informação para ele? Mas ele mostra uma preocupação muito grande com aquela igreja. E aí ele diz, eu mandei colher informações a respeito da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, inutilizando o nosso trabalho. Aí, quer dizer, eu estou lendo na tradução da Bíblia de Jerusalém. Sim. E aí, esse tentador, porque hoje a ideia que a gente tem do tentador é que o diabo institucionalizado, que tenta, que faz pecar. Né? Com o entendimento desse tentador na linguagem de Paulo e nesse tempo de Paulo. Sim. E outra ideia ele diz assim, ele fala do espírito, da alma e o corpo. Né? Na teologia, né? É tricotomia. E a dicotomia, corpo e alma. Quer dizer, quase que alguns pastores me puxam a orelha no meu exame, porque eles queriam saber, você é dicotomista ou você é dicotomista? Eu falei assim, pô, vocês me pegaram no momento em que eu não sei falar sobre isso, essa coisa. E aí, como é que a gente entende essa questão de Paulo falar? Você já falou, mas eu estou só repetindo, espírito, alma e corpo. Tá. A questão do tentador ali é a mesma situação que Jesus cita naquela parábola que ele conta do semeador. Né? Paulo ali está na figura de um semeador também. Essa é uma figura bem clássica de Paulo. Ele semeia a palavra e o tentador, o que ele pode fazer ali? Utilizar-se de pessoas, né, para que tirassem a fé, tirassem a palavra do meio. Há também aquela ação maligna direta sobre a pessoa. Então, tem aqueles 4 tipos de solos que Jesus falou. Né? O semeador lançou a palavra, e aí cada solo vai receber a palavra, a semente de uma forma, e ela vai frutificar ou não, dependendo do solo. Então, a imagem de Paulo é essa ali. Ele é um semeador, que ele semeou a palavra, ele chegou até aquela comunidade, e o que ele está preocupado? Como que está o desenvolvimento disso? O tentador já conseguiu vencê-los? Em qual sentido é o mais característico de o perseguidor, o tentador vencê-los? Através da perseguição. Jesus, quando ele cita os 4 tipos de solos, ele fala daqueles que, quando a perseguição chega, eles abandonam a fé. Então, a preocupação de Paulo ali era essa, dentro dessa característica dele como um semeador, e ali ele está preocupado com a comunidade, porque ele sabe, a entrada naquela comunidade foi difícil. A origem dela já foi em meio à perseguição. Então, como que esses irmãos iriam avançar? Então, ele fica feliz depois, claro que ele vê que a fé deles prosperou. Então, ele fala, olha, o trabalho é bem realizado, por quê? Porque no ambiente de perseguição, esses irmãos não recuaram, né? Eles não deram ocasião ao adversário. E aí, não importa se é o adversário metafísico ou se Satanás ele se vale ali da perseguição através dos judeus, do império, tal. É um ambiente de perseguição que você enxerga lá na carta aos Hebreus, por exemplo, que está fazendo muita gente recuar. A questão aí de 1 Tessalonicenses 5:23, né? Espírito, alma e corpo. Os judeus, quando eles enfatizam essas partes do corpo, geralmente eles repetem expressões para que o ensino fique mais claro e objetivo. Essa questão de espírito e alma, os tricotomistas, que são aqueles que acreditam que o homem é dividido, né, no seu ser entre espírito, alma e corpo, utilizam 2 passagens bíblicas para afirmar isso. A primeira é essa que foi citada, que está bem clara ali, o vosso espírito, alma e corpo.
E a segunda é Hebreus 4:12, que fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, então ela penetra ali, ela que faz a divisão daquilo que é alma, daquilo que é espírito, ok? Só que acontece o quê? Hoje, com o conhecimento que nós temos e entendendo a dinâmica deles lá, acredita-se que não se deve falar do homem dividido. Então, hoje já não se fala mais se é tricotomia ou dicotomia. É só corpo e parte imaterial, que espírito e alma seria uma coisa só? Ou são três coisas diferentes, corpo, alma e espírito? Isso já cai por terra, esse debate de tricotomia e dicotomia, ele já é um debate antigo, que no âmbito teológico já perdeu a validade há tempos. Por quê? Hoje se fala de o homem integral, o ser humano holístico. Tanto é que nós temos aquele conceito de doenças psicossomáticas, que elas vão resultar onde? No corpo. Então, assim, não existe separação, não tem como dividir isso. Ah, mas a Bíblia fala que o que divide alma de espírito é a palavra de Deus. O contexto ali de divisão de alma e espírito, ela está mostrando o quê? O que é de fato originado no espírito pela fé e o que é parte do nosso entendimento, da nossa emoção. É a palavra de Deus que faz essa divisão. Não está falando que a palavra de Deus corta aquilo que é espírito de alma. Não é isso. Ela é penetrante. Então, ela está mostrando isso que eu estou buscando fazer. Isso é uma orientação de Deus ou é a minha emoção? É isso, é uma simplicidade que Paulo está falando ali. O autor aos Hebreus está falando ali. A palavra que penetra até isso, ela faz a divisão. Então, aqui eu consigo enxergar, falar, isso aí é a minha emoção. Isso aí não é o Espírito de Deus. Então, é a palavra que faz trabalho. Então, hoje, se fala do ser humano integral. Não se fala dessa separação. Porque o ser humano, ele só é ser humano porque ele tem isso. Ele tem o corpo agindo, o espírito, a alma. Seja o espírito alma junto, seja o espírito alma separado. Então, quando se fala hoje, se fala do ser humano integral, holístico. Então, para a academia, para os estudos, essa questão de dicotomia e tricotomia, ela já é passada. Mas o que acontece? A gente vai ler lá os livros de teologia sistemática, que eles são antigos. Aí está lá a grande dúvida. O pessoal que é reformado fala que é dicotomia. O pentecostal vai falar que é tricotomia em função dos ensinos psicológicos, da psicologia, psicoterapia. E aí fica esse debate todo aí, né? Ô, pastor, Para terminar, desculpa, pode pode falar falar. uma dúvida em relação a isso? Pode falar. Bom, para mim é uma grande novidade essa teoria aí do ser humano integral. E esse conceito, ele é só no contexto do cristianismo ou nas outras religiões também? Porque, por exemplo, os espíritas, os kardecistas, né, que acreditam nessa separação, que acredita que o ser humano ele pode reencarnar, ele pode voltar em outras vidas, ou seja, eles acreditam nessa separação de espírito e corpo? Acreditam. O espiritismo, por exemplo, né? E até alguns ramos do cristianismo, como, por exemplo, os mormons, eles vão muito na questão da cultura grega, a pré-existência da alma. Olha como que é complexo isso. Eles falam que a alma já é pré-existente. Então, quando você veio à vida, uma alma que estava lá guardada com Deus assumiu o seu corpo. Ela foi para o seu corpo. Por isso que eles pregam que a morte, na verdade, é uma coisa boa no sentido de que vai haver a separação, a alma vai estar livre, ela vai poder estar indo para uma outra esfera, porque o corpo seria o aprisionamento, né? Então, a gente vai cair sempre nessa questão. Quando se faz essa separação de corpo, alma e espírito, há uma tendência de sempre diminuir o corpo. Pode ver isso. Sempre vai falar assim, o corpo é onde a gente peca, o corpo é aquilo que aprisiona, a alma não, o espírito já é mais nobre. Só que isso não tem base bíblica. Tem ramos do cristianismo, já no cristianismo primitivo, que vão assumir isso, até consultando outras religiões, tendo contato até com os persas, lá depois do cativeiro, tudo. Mas se você olhar a estrutura judaica e os ensinos do Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, não tem essa separação. Ele não trabalha com essa questão. Ele fala sempre o quê? Do homem natural e do homem espiritual. Aquele homem que vive segundo os padrões da carne
é uma outra palavra difícil, porque carne ela pode significar corpo, ela pode significar natureza, ela pode significar pessoa em si. Não Então, necessariamente pecado, né? Exatamente, exatamente. Então, muito dessa questão da divisão de alma e espírito, ela vem de outras religiões, vem de entendimento, principalmente da filosofia grega, os textos de Platão. Você vai ver lá que ele trabalha muito essa questão da alma livre, da alma precisar sair do corpo. E aí é o que você diz. Para isso, fica muito mais fácil você acreditar numa reencarnação, né? A sua alma ela vai evoluindo, o seu espírito vai evoluindo, vai migrando de corpo para corpo até você atingir o espírito evoluído, né? Sim. Então é bem interessante isso. Eu vou também, se Deus permitir, terminando aqui o estudo, eu vou procurar na internet onde está esse texto completo do Homem Integral e eu mando lá no grupo também. É um estudo completo sobre isso. Porque você vai ver, Thalita, o que é interessante nesse estudo, e que é quase uma coisa assim definitiva, é que o autor lá ele faz um estudo nas palavras na sua língua original. E é muito interessante, porque tem gente que fala assim, a alma ela não está ligada com as coisas de Deus, então a alma não adora a Deus. O que adora a Deus é o espírito. Aí ele pega passagens bíblicas que a palavra que diz que adorou ao Senhor é alma. Aí quebra essa questão, porque eles faziam uma divisão bem certinha. Falava assim, ó, o espírito é só as coisas espirituais, é adoração, é oração, tal. A alma é só coisas do sentimento, da sede das emoções, e o corpo é o veículo. Aí na Bíblia, se você pegar as passagens, a tradução complica quem defende essa tese, porque tem hora que fala que é o espírito que faz uma coisa, tem hora que fala que é a alma. Por exemplo, o Cântico de Maria, o que ficou apelidado de Magnificar lá em Lucas. Lá ela fala da alma, fazendo algo que era do Engrandece ao espírito. Senhor. Exatamente. Ou até, se eu não estou enganado, o salmista Davi, né? Porque te abate, ó minha alma. Espera em Isso. Deus. Exato. Para mim, essa questão do homem integral, embora seja a primeira vez que eu ouço isso, para mim, eu acho que ela faz mais sentido na hora de entender o comportamento humano, a relação Exato. com Deus, a relação com o homem. Eu acho que ela faz mais sentido. Principalmente Sim. por esse exemplo que o senhor usou aí das doenças psicossomáticas, a reação do ser humano. Acho que encaixa melhor, realmente. Encaixa. Vocês vão gostar, eu vou mandar lá, é um material muito bom mesmo, completo sobre isso. A participação da Thalita é boa, a participação da Thalita, tá vendo, Wilton? Ela faz falta. Faz, ela é fogo. Eu falei que eu ia voltar. Ela voltou para Jesus, tá vendo que coisa boa? Nós oramos. Eu ia voltar muito Isso. Oi, Isaías, aquela Oi. coisa, ela falou que agora ela tá ali, ela tá precisando de recuperação, né? Sabe o que foi isso? O Isaías orou, falou assim, ela tá fazendo muito exercício, toca lá no corpo dela para ela não fazer mal. Já deve ser mesmo, me arrependi. Macumba gospel. Jesus é bom. Wilton, eu tenho uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Diga, faça. Vou fazer uma pergunta aqui. Primeiro, Tessalonicenses. Antes, eu queria dar a paz para todos aí. E tem visitantes aí no grupo, hein, Wilton? Tem que ver os visitantes aí que não mostraram ainda o rosto. Tem que mostrar aí. Vamos tem uma lá. pergunta da Sheila também, depois que eu vou responder, que a Sheila fez lá no bate-papo. Amém. Em 1 Tessalonicenses 4:13, eu queria saber contigo, Wilton, a respeito dessa situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor, que é a epígrafe, né? E no versículo 16, 4:16, diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos de Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consoláveis, pois, uns aos outros com essas palavras. Esse texto aqui é um texto futuro ou para aquela época, passado, para aquela época, 70, antes da destruição do templo? Seria a minha mesma pergunta também. Sim.
Vamos abordar teologicamente, né? Na teologia não pode ser mente fechada. Então, você vai encontrar duas interpretações aí sobre isso. E essas interpretações já estão na sua própria pergunta. Você vai encontrar uma interpretação que coloca isso como sendo a questão do ano 70, e aí vai explicar direitinho o que é reunião com o Senhor, voz do arcanjo e tal. E outros vão colocar como sendo evento futuro, por ocasião do arrebatamento, naquele sentido de que arrebatar ali não é o arrebatamento secreto, né, que é uma outra doutrina que foi inventada, a doutrina do arrebatamento secreto. A Bíblia fala de arrebatamento? Fala. Aonde? Nesse texto e também trabalhando lá primeiro aos Coríntios. Agora, ela não 15. fala de um arrebatamento secreto. Isso, 1 Coríntios 15. Coríntios 15, 52. Isso. João 5, 28. Isso. Não fala de um arrebatamento secreto. Não Até fala. o Augusto Nicodemos Lopes tem um videozinho ali curto ali no YouTube. Quem quiser procurar lá, ele até explica. Augusto Nicodemos Lopes, arrebatamento secreto. Ele explica facinho. Então, assim, tem duas teorias aí, Isaías, sobre o assunto. Primeiro que essa questão de voz do arcanjo e tal, tem gente que fala assim, uma é para Israel, você já ouviu isso aí? Uma é para o mundo e a outra é para a igreja. Não, Paulo não tem isso em mente. O que ele está falando ali é de uma linguagem apocalíptica, né? Sempre quando se fala de intervenção divina, de separação de povos, de Deus se apresentar, de Deus vir até algum lugar, é sempre na perspectiva da linguagem específica que nós chamamos de apocalíptica judaica. Então, é uma linguagem simbólica. É quando fala assim, Deus, Jeová, cavalgou sobre as nuvens. Então, a nuvem não pode ser o cavalo de Deus. Não dá para tomar isso. Então, sempre quando se fala de nuvens, quando se fala de sinais nos céus, como Mateus 24, é uma linguagem simbólica. Então, Isaías, respondendo teologicamente aí, você vai encontrar dois grupos. O que vai dizer que já aconteceu no ano 70, ele vai dizer que aquela reunião ali, que o Senhor vai se reunir com eles, é a palavra sinagogue, que ali não é recolhendo todo mundo, mas é manifestando em espírito já uma vinda, e o pessoal que acredita que esse evento é um evento futuro, tá certo? Você vai encontrar essas duas linhas de debate aí. Agradecido, professor. Esse sentimento da volta de Cristo ser iminente era comum para todas as igrejas daquela época e também para os apóstolos? Essa pergunta ela é chave, né? Essa pergunta aí dá um estudo só sobre essa pergunta, porque essa pergunta é chave. Se a gente admitir que eles acreditavam que Jesus poderia voltar iminentemente, assim, a qualquer momento, vai haver uma frustração. É claro que eles vão ficar assim meio que perdidos. Aí vai citar o que? Pedro fala lá que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, né? Então, assim, o que eu posso dizer, Henrique, é o seguinte: a maior parte dos textos que falam ali de uma vinda breve de Jesus é o juízo, sem sombra de dúvida. Se a gente fosse isolar aqui cada passagem que fala sobre isso, ela fala da vinda em juízo. Apocalipse, a própria carta no capítulo 5 é de Tessalônica. Então, assim, Juízo de Jerusalém, juízo de Israel, lá de na Israel, época. Mateus 24. Então, Não são temas. Isso. Quando se fala da vinda de Jesus, no sentido de que ele retornará à Terra fisicamente, você já vê que eles colocam numa perspectiva de plenitude, de restauração de todas as coisas. Como, por exemplo, Atos 3, 21. Os céus detêm Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, a pergunta, Henrique, é o seguinte: eles acreditavam que a restauração de todas as coisas se daria naquele momento? A resposta, por incrível que pareça, Henrique, é que eles não sabiam. Sabe por quê? Se você pegar Atos capítulo 1, é exatamente essa pergunta que eles fazem para Jesus. Antes de Jesus falar, recebereis o poder do Espírito em Atos 1:8, o que eles perguntam para Jesus? Senhor, esse é o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí que Jesus fala, não compete a vocês saberem o tempo e as estações, mas vocês vão receber o poder do Espírito. Então aí, Henrique,
é possível você admitir que não era infantilidade que eles aguardavam uma vinda imediata. Por quê? Porque não foi declarado, assim, falado categoricamente para eles, não, vai demorar, o evangelho vai se expandir. Por quê? Na época de Paulo, Paulo já tinha pregado o evangelho em todo o mundo. Conhecido, o mundo conhecido. Colossenses 1:23. Lá fala que Paulo já havia declarado o evangelho para todas as pessoas debaixo do céu. Então, assim, é possível, assim, que houvesse ali esse entendimento. Agora, afirmar categoricamente, você vai falar assim, então houve uma frustração, porque o tempo foi passando, e o senhor tem que dar desculpa. A galera que acredita que não, já fala assim, não, as vindas de Jesus ali, que o texto fala, são as vindas em juízo, e o tempo do retorno glorioso dele vai ser quando o mundo todo tiver restaurado já para Deus. Então, esses irmãos que não queriam fazer nada lá na época, lá, eles estavam esperando a volta de Cristo em juízo? Possivelmente não, né, Henrique? A plenitude mesmo, né? Ah, tá ok. Porque se você olhar na segunda carta, Paulo ele vai combater isso. Ele vai falar assim, olha, quanto à vinda do Senhor, aí que é a chave, né? Esse a vinda do Senhor dele aí é em juízo ou é o arrebatamento, como a gente vê? Porque fala assim, ó, não acontecerá sem que antes haja apostasia. Então ele coloca algumas coisas ali para que os irmãos não ficassem nesse desespero. Uma coisa era certa, seja o retorno iminente ou um retorno posterior, Paulo ensina que a igreja não deveria mudar a sua forma de vida. Isso aí serve para nós hoje. Vamos contextualizar. Não importa se o Senhor vai voltar amanhã ou se ele vai voltar daqui 2000 anos. Nós não devemos mudar a nossa vida por isso. Nós devemos viver como se nós fôssemos encontrar com ele agora, seja através da volta, seja através da morte. Então a igreja não deve mudar a forma dela de viver. Ah, Jesus vai demorar? Então tá bom, eu vou ficar aqui fazendo as coisas, porque Jesus vai voltar amanhã, irmão. Olha os sinais que estão aí. Ou levar para o outro lado, né? Ah, Jesus vai demorar, então que eu posso fazer? Ah, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou morrer mesmo, então não tenho mais essa esperança. Ou ficar no desespero, vou deixar de trabalhar, eu vou deixar de estudar, porque a qualquer momento vai acontecer. Que foi o que aconteceu no movimento pentecostal no início, você sabe, né, Rick? Lá na Rua Azusa, alguns irmãos deixaram de trabalhar, porque eles falaram assim, poxa, o Espírito Santo foi derramado, está acontecendo os milagres conforme acontecia na igreja primitiva. Esse era o sinal da volta de Jesus para eles. Então, muitos irmãos naquela época deixaram de trabalhar, deixaram de estudar, deixaram até de casar, porque só assim, Jesus está voltando a qualquer momento. Então, isso nunca é admitido na igreja. Beleza, obrigado. Valeu. Mas alguém quer fazer alguma colocação, pergunta? O momento é esse. O estudo hoje está excelente também. Irmão João Carlos, eu vou só responder uma questão aqui que a Sheila colocou. Sim. Ela perguntou assim no chat, né? A questão da língua estranha. Essa tradução da língua estranha deve ser feita por outra pessoa? Às vezes, quem fala também traduz. É bem interessante isso. Se nós pensarmos na questão do movimento dos membros do corpo de Cristo, espera-se que alguém fale e outra pessoa venha a traduzir. Mas é interessante também porque Paulo ele fala que aquele que ora em línguas, aquele que fala em línguas, ele deve orar para que ele possa interpretar. E que sentido é isso? Ele está falando na vida particular. Eu estou aqui no meu quarto, aí eu estou orando em línguas, eu estou falando em línguas, eu devo orar para o Senhor me dar a interpretação. Então, vamos pensar aqui de maneira lógica. Ora, se eu estou orando em línguas e estou orando para que eu possa interpretar, nada me impede da reunião da igreja eu falar em línguas e também interpretar o que eu estou falando, né? É possível acontecer isso. Se eu tenho uma vida devocional, onde eu estou cumprindo o que a Bíblia está falando, que é uma coisa que eu acho que pouca gente faz, né? Quanto tempo que a gente não ora pedindo isso? Eu falo em línguas, eu estou orando para que eu possa interpretar? Ok, ninguém responde, isso aí é a vida de cada um. Então, se eu estou orando e o Senhor me concede a interpretação, Sheila, nada impede de eu falar na reunião da igreja e eu mesmo interpretar. Só que isso não dá o direito de não haver o julgamento. É até mais claro ainda que haja julgamento.
porque eu estou falando em línguas e eu mesmo estou interpretando, o Espírito Santo vai levantar alguém ali e vai comunicar que o que eu estou falando está de acordo com ele. Por quê? O ideal, para que haja a funcionalidade mais ampla no corpo, o que é? Um fala em línguas e o outro interpreta. É a coisa mais clara no funcionamento. Mas como tem essa questão de que se talvez somente essa pessoa que fala, ela está buscando isso e o senhor concedeu a interpretação, pode ocorrer também. Mas é aquilo. Nos dias de hoje, a gente não pode brincar com essas coisas. Eu sei o que a Sheila está falando, eu já vi esse movimento. Tem muita gente que começa a falar e ela mesma interpreta, e você vê que às vezes não está batendo o que ela está falando ali. Então, isso é um pouco perigoso. A gente tem que ter muita cautela com relação a isso. Mas é possível, é sim. É importante essa tua fala, Hilton, que eu conheci 2 irmãos, eles combinavam. Um falava, o outro interpretava, dependendo do local e da igreja, ele já conhecia o ambiente, e aí um falava, o outro interpretava, e, sabe, era o Batman Robbins. E essa fala é interessante, tem que ter muito cuidado mesmo. Muito cuidado. E eles ficaram famosos com isso. Sim. O nome deles estão aqui na língua, mas eu não falo. Isaías já fez muito isso aí, João. Ainda continua, né, Isaías? Você não falou com isso ainda, né? Era o Isaías e o Márcio, aí, ó, a revelação. Eu não, só Isaías. Eu já vi essa manifestação lá onde o Joaberson morava, onde eu morava. Uma vez um evangelista que hoje é pastor, chamado Taranto, ele, uma irmã lá no canto da igreja, e o pastor, na época, presidente da igreja, o Joaberson, o pastor Manuel, né, o nome dele, Manuel, acho, esqueci o nome dele. Lembra do nome dele? Que era o pastor presidente lá da Assembleia de Deus. E o pastor, ele pensava que a igreja era dele, porque ele construiu literalmente a igreja com a força dele, sabe? Ele construiu realmente a igreja, é um homem muito esforçado, só que ele chegou um momento que ele pensava que a igreja era dele. E o Taranto era o obreiro mais amado dele, né, cara? Mais amado. E um dia, nós 4 orando na igreja, uma irmãzinha lá no canto, só tinha a irmã lá no canto, no último banco, literalmente, eu, Taranto e o pastor presidente, orando na igreja vazia. Rapaz, o Taranto começou a falar em mistério. Ou melhor, a irmã lá começou a falar em mistério, lá no canto, eu fiquei sem entender nada, e o Taranto começou a interpretar, cara. Sim. Mas uma palavra dura para o pastor. E eu via que o Taranto não queria interpretar. Sim. Ele não queria. Mas o poder foi tão grande naquele lugar que ele foi obrigado a interpretar, obrigado com muitas aspas, né? Com muitas aspas aqui, que o Espírito Santo ele é educado, mas ele falou, chegou a determinado momento de dizer assim: homem, tu pensa que isso aqui é teu? Assim mesmo. Você que morreu na cruz? Assim mesmo, cara. Imagina só uma pessoa amiga ter que traduzir isso para outro amigo. Sim. Então foi algo marcante na minha vida cristã, algo marcante e bonito, né? E bonito. Tem um irmão na nossa igreja que ele interpreta, o Lohan. O senhor concedeu para ele esse dom. Ele interpreta. Amém. E outra vez veio um rapaz aqui do Rio de Janeiro, um cabo do Exército, fazer um curso lá no Rio Grande do Sul. Sim. E o cabo foi e falou: pastor, eu queria orar pelo senhor. Aí esse pastor presidente dobrou o joelho
Aí ele começou a orar pelo pastor, ele botou a mão no ombro do pastor e começou a falar uma profecia para o pastor sobre essa mesma coisa. Tu pensa que tu é dono, tu é como um sopro para mim, eu te levo agora, se eu quiser. Imagina Deus falando assim para o homem, eu Sim. te levo agora, se eu quiser. Porque na hora que o pastor dobrou o joelho, ele dobrou tipo um meio zombando, sabe, Sim. João Carlos? Sim. Zombando. Aí esse rapaz que foi lá na igreja, ele falando, ele, Deus usando a boca dele, falando, eu te levo agora, se eu quiser. Tu infarta agora. Aí o pastor ficou sério, mas pensou assim, alguém falou alguma coisa para esse cara. E em silêncio, pastor. E Deus falou assim pela boca desse cara, para você ver que eu sou Deus, que tenho todo o poder, eu vou dizer o que tu pensa agora no teu coração, assim mesmo, cara. Aí começou a falar, tu tá pensando isso, isso, isso. Rapaz, o pastorzão velha guarda começou a chorar desesperadamente, que ele viu que era Deus mesmo que estava falando com ele, e ele estava com a vida na mão de Deus naquela hora. Que coisa doida, cara. Foi marcante na minha vida, Wilton. Sim, sim. Com certeza. Tem um testemunho que aconteceu, foi na minha família. Mas isso aí foi assim, eu não presenciei, foi com meu avô. Eles congregam, né? A minha família de tradição é da Congregação Cristã no Brasil, da Igreja do Véu. E já antigo, assim, já bem antigo, são anciões lá, são pessoas já Sim. na congregação, né? Meu avô já faleceu. E ele estava num hospital pregando evangelho para assim, eles têm esse costume de pregar evangelho nos hospitais, né? E ele estava Verdade. pregando evangelho isso na década de 80, 70. E aí tinha uma alemã lá internada no hospital aqui em Brasília. E aí ele estava lá e se deparou com essa alemã e ele não falava alemão. E aí chegou lá, não falava alemão, e meu avô só tinha a 4ª série, né? Sim. E aí, de repente, ele começaram a orar, a clamar, não sei o quê. Daqui a pouco, meu avô começou a falar lá uma língua lá, e a alemã entendeu, a mulher lá, parece que ela entendeu, assim, esse é o testemunho dos irmãos. Eu não Sim. estava, inclusive, eu acho que eu não tinha nem nascido. Eu, não, da década de 60, não tinha nascido, eu nasci em 75. Então, ela creu, porque foi o suficiente para ela crer, e ela, segundo ela entendeu tudo e creu o suficiente para ela crer. Sim. Eu acredito que tenha sido, até porque, se a gente olhar lá o livro de Atos, né, ao falar em línguas, claro que ali foi um momento ímpar, né? Mas o falar em línguas foi justamente naquele momento ali específico para aquelas línguas ali, aqueles dialetos do povo, né, que vinham falando justamente daquelas línguas lá, então foi para que eles crescem, né? E aí, justamente, no caso aí, o professor pode até confirmar isso aí. E eu, por isso aí, até mesmo acreditei que tenha sido efetivamente por isso que meu avô, naquele momento específico, não tinha um alemão para pregar evangelho, e ela precisava crer, estava num momento ali até terminal, não sei se ela faleceu. Essa história não contaram se ela morreu, né? Só contaram esse ponto aí que ela creu e foi pregado em alemão lá para ela. Essas experiências, há vários registros nessa questão do pentecostalismo clássico, né? Quando o pessoal hoje fala assim, o que é isso? É igual enterro de anão, a gente sabe que existe, mas ninguém vê, né? Mas o pentecostalismo clássico, há vários relatos desse tipo, né? Das línguas estranhas serem essas duas manifestações, tanto a de Atos 2, como o nosso irmão falou, como a de 1 Coríntios 14. Né? A de Atos 2 ocorre também hoje, já ouvi. Tem um caso famoso aí, que é o pai do Takayama, que era o pastor da Assembleia aí, famoso, né? Que é deputado lá em Decauso, Takayama. O pai dele um dia entrou numa Assembleia de Deus, tinha um irmão lá que mal sabia falar o português, ele sentou lá, o irmão
começou a falar em japonês no púlpito. E aí, quando ele chegou, no final da reunião, ele acabou lá esperando o irmão e falou: eu queria fazer uma pergunta para o senhor e tal. O senhor fala japonês? Ele falou: eu? Eu não falo nem português. Não, mas o senhor falou em japonês lá. Ele falou assim: eu moro no Brasil, mas eu sou filho de japonês, eu entendo japonês. O senhor falou minha vida toda ali em japonês. Aí o irmão falou: não falei não. Aí o irmão falou: ah, eu entendi. Foi na hora que eu estava falando em línguas estranhas, né? Aí depois foi explicar para ele. Então, esses relatos aí são constantes no início da obra pentecostal. Você pode pegar esses livros de testemunho, né? A igreja do século XXI, a igreja do século XX, a história que não foi contada, o século do Espírito, esse movimento pentecostal de 1900 para cá, tem muitos relatos de missionários que vão para o campo sem saber o idioma e chegando lá eles pregam no idioma, falando em línguas. É uma coisa muito profunda, é muito bonito. A gente está falando de espiritualidade, né? Da ação do Espírito. E eu tenho experiência com sonho. Eu não sei se tem na palavra alguma coisa nesse sentido, mas o meu irmão faleceu com câncer de próstata, e o carro dele estava parado no condomínio lá, com problema. A minha filha fez a transação com outro carro, o cara levou o carro. Eu aqui não vi. E aí eu sonhei, tive um sonho, ele me falando: João, manda tomar cuidado com o motor de arranque do carro, que era o carro que a minha filha fez a transação. Aí eu fui e falei com a minha filha: eu tive um sonho com o Zé, com meu irmão, que ele mandou ter cuidado com o motor de arranque. E não é que tinha problema no motor de arranque do camarada. O meu irmão era do pagode, mas ele morreu, né, na igreja, se converteu. E aí eu achei estranho, Wilton, e irmãos, esse sonho, como é que é isso, né? Quer dizer, ele no sonho mandou avisar sobre uma coisa que era real e eu não estava nem aí. É uma experiência interessante, né? Esses dias, olha que interessante isso, me mandaram um vídeo curto lá do Caio Fábio. Teve um menino que perguntou para ele o que ele achava daquele livro do Freud sobre interpretação de sonhos. Aí ele comentou... Tem esse livro. Você tem, né? Aí ele comentou do Freud, do Jung, né, que foi mais profundo, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que, embora eles sejam estudiosos do tema, né, que a gente deve considerar, ele estava explicando lá que a manifestação dos sonhos é algo tão mais profundo que ela escapa a qualquer tipo de entendimento humano. É uma dimensão ainda não muito explorada, né? Você vê na Bíblia pessoas sonhando, pessoas que nem crente eram, né? E Deus dando revelações em sonhos de pessoas que nem crente eram. Tem os governantes do mundo lá, o faraó, Nabucodonosor, você vê lá os sonhos, o José do Egito, o José, pai de Jesus. Então, assim, é uma dimensão muito profunda que a gente tem que sempre considerar a nossa ignorância, né? Tem irmãos que sonham e tem pessoas que, quando conta sonho, falam: sonhei que acontecia isso. Então, tem sonhos que são revelação, tem sonhos que são desejos, tem sonho que é o inconsciente lá, coisa que está lá no fundo, que a gente não conhece sobre nós mesmos, que se manifesta nos sonhos. Sonho, às vezes, é um desejo de encontrar a pessoa que você não encontra. O que acontece com nossa alma? Tem gente que acredita que no sonho existe alguma comunicação almática. Então, essa é uma coisa muito profunda que ainda a gente não tem um assunto fechado sobre isso, né? É verdade. A Sheila está com a mão levantada ali, ó. Sheila, vai lá. Eu queria só voltar um pouquinho na questão de falar em línguas, né? Que você falou assim do Batman e Robin, o irmão João falou do Batman e Robin, e você disse que o Lohan interpreta. E aí, a pergunta é, se a pessoa estiver fingindo ou não está sendo usada pelo Espírito Santo para falar em línguas, uma pessoa que tem o dom de interpretação, como o Lohan, por exemplo,
identificaria isso? Boa pergunta, Sheila. Porque, assim, se a pessoa interpreta, ela está recebendo alguma comunicação de Deus ali, né? A tradução de Deus. Então, se alguém está falando algo que não está de acordo com o Espírito, é possível que essa pessoa que receba a interpretação, que interprete, ela não consiga interpretar, ou que o que aquela pessoa esteja falando seja algo demoníaco. Por exemplo, um espírito de enganação está falando na boca daquela pessoa algo amaldiçoando a Jesus, né? Então, ali, ele iria interpretar e falar, opa, essa mensagem não condiz com o evangelho. Mas existe um dom, né, que ele é mais usado nessa questão, que é o discernimento de espíritos. Lá em 1 de João, capítulo 4, vai dizer, provai se os espíritos são de Deus, né? Então, assim, aliado a essa questão da interpretação, aí você vê que coisa bonita, né? Que é a funcionalidade no corpo. O que é necessário? O discernimento de espíritos. Porque alguém pode... E outra coisa, Sheila, alguém pode até estar falando uma verdade e não ser o Espírito de Deus. Quer ver o exemplo disso na Bíblia? Esses homens são homens de Deus que anunciam o caminho da salvação. Esses homens são homens de Deus que anunciam o caminho da salvação. Passou-se muito tempo. Aí que o texto fala, Paulo ficou conturbado no espírito. Aí a Thalita está aí ainda, né? Aí, Thalita, a questão de não desprezar o espírito. Paulo não teve o entendimento na hora. Depois ele ficou conturbado no espírito. O que ele falou? Opa, o que essa mulher está falando não está legal. O que ela está falando aí tem um fundo de realidade, mas para que ela está falando que esses homens são homens de Deus, que anunciam o caminho da salvação? Paulo ficou conturbado. Aí exato, levar ele para soberba. Aí o que ele fala é espírito de adivinhação. Aí ele foi lá e repreendeu. Então, às vezes não é, mas está falando a verdade lá. Mas está falando a verdade com qual sentido? Aí o Isaías falou, Paulo tinha uma tendência de se exaltar. Foi dado um espinho na carne para ele. Então, fala, é homem de Deus, esse homem é homem de Deus. Ele falou, opa, isso aí não está ficando bom. Aí, depois de um tempo, ele foi lá e repreendeu aquele espírito. Então, essas coisas são muito sensíveis, são muito sensíveis. Eu já vi uma experiência, o irmão João Carlos falou, o Joel falou mais também, eu já vi uma séria de a pessoa estar lá no púlpito, bradando, pregando, falando em línguas, e o fogo descendo, e o pessoal lá gritando tal, levantar uma irmã daquelas das antigas, que Isaías fala, a mulher repreender e o pregador lá cair endemoniado. Então, assim, essas áreas são áreas muito sensíveis. A igreja tem que estar ouvindo sempre a voz do Espírito Santo. Amém. Obrigada. Amém. Obrigado. Quem mais quer fazer outra colocação, outra pergunta, que o tempo está chegando ao fim. Tempo do fim. A oferta, eu já botei lá no grupo, hein, gente? A oferta ao nosso professor, eu coloquei lá no grupo, não, eu coloquei aí no chat. Você que tem aí o Pix do irmão Will, está lá no chat, para abençoar o nosso professor. Isaías, eu vou repetir o número aqui do Pix. Por favor. Quem quiser anotar, por favor, pegar a caneta e o papel, a gente precisa estar ajudando nesse ministério. É um ministério importante, nós temos crescido muito, aprendido muito, independente da nossa condição, diácono, pastor, vice-moderador, nós estamos numa boa escola dominical. É uma boa escola dominical. Joébio é apóstolo. A boa dominical é às quinta-feiras. Então, eu vou dizer o número, quem quiser anotar, é 28 57 53 39 850. É o CPF do irmão Hilton e a irmã Sheila que passou para mim aqui, eu anotei e estou repetindo. Vou repetir só para fixar. 28 57 53 39 850.
Irmão Isaías, você está com a palavra aí, porque você que é o homem da última palavra. E aí vai até orar, por favor. É mole assim, aí, doutor Mole? É o apóstolo. É lógico. Aí numa reunião lá na igreja, uma reunião lá do Ministério de Louvor, aí o rapaz passou para mim, eu falei, vamos terminar. Aí eu pedi, irmã, pode orar, por favor, no final. Aí depois ele falou particular comigo, pastor, aquela atitude do senhor ali não foi muito legal, não. Eu falei, por quê? Esse pessoal, pastor, ele gosta de quando o pastor fala alguma coisa, de quando o pastor ora. O pessoal gosta disso. Eu falei, caramba, como é que... Mas hierarquia não tem jeito, Isaías. Jesus. Mas vamos lá, vamos agradecer aqui o pessoal. Quem não se inscreveu ainda lá no YouTube, a irmã Thalita não se inscreveu ainda, nem Joabson. Quem não se inscreveu ainda lá no YouTube, para pegar os vídeos lá e enviar para outras pessoas, Joabson, para amigos dos estudos aqui, lá no YouTube, anota aí Isaías, no canal Isaías Campos dos Santos. Anota aí, Thalita Tal, irmão Henrique, por favor, irmã Célia Magalhães, irmã Cloif, irmão Estevam, anotem aí, se inscrevam no canal lá, para que possam divulgar os estudos aqui. E eu queria saber se o irmão Joabson pode liderar quinta-feira que vem o estudo aí, irmão Joabson. Pode? Estudo? Quinta-feira que vem? Mas que estudo? Qual estudo? Esse nosso aqui. É Quinta-feira da que vem. abertura, Joabson. Liderar e conduzir, né? Da abertura. Eu sou muito neófito. Perante aqui os anciões aqui, eu sou muito neófito aqui. Doutor, não faz isso. Ora aí, doutor, que Deus vai te convencer. Vamos orar para terminar, agradecendo ao Senhor. Amantíssimo Deus, te agradecemos por esse momento de aprendizado. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é linda, maravilhosa, eficaz, e cada dia que passa é tirado dos nossos olhos gravetos, tirado muitas inverdades que nós aprendemos, Senhor, da nossa vida, do nosso intelecto, do nosso pensamento, e os nossos olhos vão sendo cada dia mais abertos para vivermos o verdadeiro evangelho. Mesmo que nessa desconstrução nós soframos crises, mesmo que nessa desconstrução nós temos que esquecer coisas que nós aprendemos desde crianças, na EBD de crianças, Senhor. Mas o importante é que nós estamos aprendendo, vivendo a tua verdadeira palavra. Muito obrigado pela vida do professor Wilton, guarda ele nas suas emoções, no seu proceder, no seu pensamento. Prospera o teu servo financeiramente, abençoa ele com dinheiro, Senhor, para que ele possa cada dia mais ter essa tranquilidade de ter o pão de cada dia para se manter, Senhor. Eu creio que tu mantém o teu servo. Abençoa todos que estão aqui, vai na casa de cada um e que cada dia mais possa aumentar o grupo de pessoas querendo aprender e que esse vídeo possa rodar o mundo para desmistificar o teu evangelho, que é tão simples e tão puro. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, teu filho. Amém e amém. Bênção, gente. Deus abençoe, hein? Até 2 Tessalonicenses, hein? Valeu. Até 2 Tessalonicenses.